Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, esse é o nosso primeiro encontro de 2026 e eu quero desejar um feliz ano novo a todos. E falando em ano novo, eu gostaria de trazer para os irmãos uma meditação sobre o ano novo em terras ocidentais. Por que o dia 1º de janeiro? Por que nós viramos o ano nessa data? Se todo mundo celebra o ano novo nessa data, enfim. Queria falar sobre isso, até porque já tem surgido teorias como as teorias natalinas, né? Então alguém já começa a se levantar para dizer que o ano novo é pagão e por aí vai. Amados, o ano novo, primeiro, ele simboliza o recomeço de um ciclo, né? Nós sabemos que a Terra ela demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta em torno do Sol. É um movimento que é chamado de translação. E esse período ele é marcante porque ele gera em nós um sentimento de que cumprimos uma etapa da nossa vida e estamos iniciando outra. Todo mundo tem o seu ano novo particular, que é a data de seu aniversário. Mas existe o ano novo comum a todos, e que é uma data que nem sempre foi 1º de janeiro. Então, é importante começar por aí, né? O ano novo romano era em março, ele começava em março. Os meses de janeiro e fevereiro sequer existiam, eles foram criados por Pompílio, que governou entre 754 e 673 a.C. E somente em 46 a.C. é que o ano novo passou a ser no dia 1º de janeiro, por decreto do imperador Júlio César. Ele colocou os meses de janeiro e fevereiro para o começo do ano, e a partir daí o primeiro dia de janeiro virou, ou as calendas de janeiro, né, que se refere ao primeiro dia de cada mês, virou o ano novo. Janeiro era um mês dedicado a Jano, era um deus romano, com D minúsculo, de duas faces, também chamado de Deus dos Começos ou Porteiro do Céu. E, portanto, a data de 1º de janeiro é uma data que foi escolhida nessa perspectiva de, claro, uma certa organização do calendário, porque o calendário era extremamente desorganizado, melhorou bastante a organização, tanto que é a base para o nosso calendário atual, é essa base, né, chamado calendário juliano. E além da organização, também o estabelecimento de que o primeiro mês seria o mês de janeiro, e que esse mês de janeiro ele foi criado para louvar a Jano. Então, de fato, a origem desta data específica, como Ano Novo, é uma origem que tem base na tradição romana. Mas Jano ele era louvado não somente em 1º de janeiro, mas no início de todos os meses. A igreja cristã, em certo tempo, passou a rejeitar essa data, ali na Idade Média, adotando o 25 de março, que era o dia da Anunciação, como começo do ano. E somente no século XVI, com o chamado calendário gregoriano, que é o calendário atual, que foi organizado pelo Papa Gregório XIII, é que houve uma oficialização, uma aceitação do dia 1º de janeiro e a padronização do calendário como conhecemos hoje, com os meses, os dias e o ano bissexto, de 4 em 4 anos, para compensar essas 6 horas que
que sobram, né, em todo ciclo, todo ano. São 365 dias e 6 horas. Então essas 6 horas vezes 4, 24. Por isso a necessidade do ano bissexto. Então, o ano novo, ele teve origem por esses motivos, e Jano, que era o deus dos começos, ele era adorado não só na passagem do ano, mas antes de tudo, de colheita, de guerra e por aí vai. Houve uma resistência na Idade Média da parte de alguns cristãos, mas depois foi oficializado e nós já nascemos com essa tradição do Ano Novo em 1º de janeiro. Em outras culturas, o Ano Novo ele não é 1º de janeiro. Nós vemos que o judeu, hoje ele celebra o Ano Novo entre setembro e outubro com a festa das trombetas. Mas nós vemos também que Deus havia determinado lá no livro do Êxodo a celebração no mês de Nissan, que era entre março e abril. Os chineses comemoram o ano na primeira lua nova entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Então o calendário chinês é baseado na lua. Os hindus, eles celebram na primeira lua nova após o equinócio de março, no primeiro dia do mês Chaitra, me perdoe não saber a pronúncia. Já os muçulmanos celebram no mês de Muharram, que não tem data fixa, porque o calendário muçulmano ele é lunar e tem 11 ou 12 dias a menos que o calendário gregoriano. Então, claro que esses povos usam o calendário comercial que se convencionou, né, que é o calendário gregoriano, até para facilitar a transação bancária, voo e etc. e tal, internet, por aí vai. Mas do ponto de vista tradicional, esses povos eles celebram seu ano novo particular em datas diferentes. Os bengalis comemoram em 15 de abril, quando é ano normal, e 14 de abril, quando é ano bissexto. Ou seja, cada povo tem seu critério de escolha definido em diversos fatores, que são fatores culturais, fatores religiosos. Então não há como negar que o nosso ano novo ele teve uma origem na religião romana. Né? Mas, amados, é importante trazer essa compreensão aqui. O Ano Novo, ele sempre foi celebrado muito antes do Império Romano. Por quê? Essa transição de tempos e tempos, esse marco temporal é uma coisa que Deus nos deu, né? Se você vê a história do povo de Deus, você vai ver marcos temporais. Você vai ver o início do ciclo de 7 anos que foi estabelecido por Deus, e você vai ver cada época de 3 anos era o ano dos dízimos, né? Porque ali a cada 3 anos era feita uma contribuição a mais. Você vai ver o 7º ano como o ano do jubileu, em que a terra descansava, as dívidas eram perdoadas, os servos eram libertados. Então você vê um ciclo de 7 anos, né? Você vê, a semana se convencionou ter 7 dias. Nós temos dias de 24 horas. Então foi uma organização baseada inclusive no tempo, né? No tempo, não faria sentido ter dias de 25 horas ou de 23 horas, porque ia dar problema em algum momento. Então aí é muito mais uma percepção dos homens do que uma determinação dos homens. E o calendário, ele foi organizado, e eu entendo que hoje, eu particularmente entendo que o modelo gregoriano é o melhor possível. Até porque a translação não completa em 24 horas fechadas, né? Tem esse excedente de 6 horas que leva a um ano bissexto. É uma forma de ajustar o calendário de 4 em 4 anos, porque senão
nós teríamos dias aí com o sol à noite e tudo escuro de dia. Então os homens é que fazem essa organização de calendário. Para os irmãos terem uma ideia, os meses eles deveriam ser alternados, 31, 30, 31, 30, 31, 30. Mas aí você tem julho, que é em homenagem a Júlio César, que tem 31. E aí agosto, que é em homenagem a Augusto, tinha que ter 31 também, porque ele determinou que teria 31. E aí nós temos 31, 31. Por quê? Pela vaidade de um homem. Isso faz parte da construção cultural do nosso calendário. Nós temos uma anomalia que é o mês 7 de setembro. Setembro equivale a 7, mas equivaleu ao mês 9. Então 7 de setembro é 9, mês 9. 8 outubro é mês 10. 9 novembro é mês 11. E 10 dezembro é mês 12. Por quê? Porque setembro era mês 7, outubro era mês 8, novembro era mês 9, dezembro era mês 10. Janeiro era mês 11 e fevereiro mês 12. Com esse decreto e essa organização do calendário juliano, janeiro foi lá para frente. Isso faz parte da nossa história, essa tradição veio a nós, né? Nós como povos latinos, nós herdamos esse aspecto ou esse arcabouço cultural, por assim dizer, né? E cada povo ele tem a sua construção, né? Como eu falei aqui, os chineses têm uma forma de contar os seus dias, os muçulmanos têm outra forma, os judeus têm outra forma, e outros tantos povos que eu não citei aqui, mas é só para defender um ponto, né? Mas, irmãos, a influência greco-romana faz parte da nossa história e não é só no calendário. E o Ano Novo é um dia celebrado em todo o mundo, cada um em sua data. O Ano Novo tem que ser 1º de janeiro? Não, podia ser qualquer data. Podia ser qualquer data. Mas a data foi escolhida pelo homem, mas quem fez o dia? Foi Deus, né? E se o dia convencionado antes de nascermos foi 1º de janeiro, então eu não vejo problema nenhum em a gente celebrar o Ano Novo em 1º de janeiro. Até porque o diabo não criou dia nenhum. Os falsos deuses não criaram dia nenhum. Então todo dia é dia sim de adoração a Deus. Não só 1º de janeiro, como todos os demais dias do ano. Até porque o ano já virou e nós oramos a quem? Nós dobramos nossos joelhos a quem? Nós celebramos a quem? Foi a quem que nós pedimos bênçãos futuras? Foi a Jesus ou foi a Jano? A Terra tem na sua translação 365 dias. E eu pergunto, e tem o ano bissexto, né? Mais um dia, 4 anos. E eu pergunto, qual desses dias foi feito pelo diabo? E eu mesmo respondo, nenhum deles. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 8,4 que o ídolo não é nada. E nos ensina em Colossenses 2, do 21 ao 23, que preceitos meramente humanos, como não toque, não prove, não manuseie, eles perecem e são apenas para a satisfação do ego do homem. A verdade é essa. Então, se você abdicou de celebrar o Ano Novo, eu quero dizer, irmãos, que você não acrescentou nenhum côvado à sua estatura. E eu digo isso de forma muito respeitosa, mas também muito firme. Você não acrescentou nenhum côvado à sua estatura. Você não se tornou mais santo porque deixou de adorar Jesus no dia 1º de janeiro. Você não se tornou mais santo porque rejeitou a vigília de Ano Novo da sua igreja. Você não se tornou mais santo porque você não abraçou seus irmãos na virada do ano. Porque santidade meramente ritualística
é farisaísmo. Mas nós temos a mente de Cristo. É um fato histórico que a escolha de 1º de janeiro como passagem do ano, ela teve origem na religião romana. Isso é um fato histórico, isso não é opinião. Mas também é fato que Deus fez todos os dias para louvor da sua glória. Tanto é que a tradição romana já foi esquecida há muitos anos. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas, servos de Deus que, embora afetados externamente pela cultura local, não tiveram seu caráter de servos de Deus modificado. José se rapou, era um costume egípcio, para encontrar Faraó, está lá em Gênesis 41:14. O seu nome também foi mudado para Zafenat Paneá, que quer dizer Salvador do mundo. Daniel, que significa Deus é meu juiz, passou a se chamar Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Bel era o principal deus babilônico. Ananias, que significa graça de Deus, passou a se chamar Sadraque, que significa ordem de Acu, deus da lua. Misael, que significa quem é como Deus, passou a se chamar Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias, que significa Yahvé ajudou, passou a se chamar Abednego, que significa servo de Nego, de Nabu, deus da sabedoria babilônico. Essas pessoas tiveram um nome trocado, mas eles não tiveram a sua identidade de servos de Deus alterada. Mas, ironicamente, os crentes do Novo Testamento, que nasceram e foram criados na cultura greco-romana, ao se converterem, eles não tiveram os nomes trocados. E nós temos vários nomes de crente que faz menção a divindades romanas, como Apolo, Hermes, Olimpas, Marcos, Félix, Lúcio, Fortunato, Nicanor, Timão, Artemas, Demétrio, Febe, são alguns dos nomes, que tem muitos outros, que remetiam a deuses romanos ou gregos. Porque a cultura greco-romana, ela era como hoje a cultura, talvez os americanos, os europeus, que acabam ditando tendências para o mundo todo, né? E quantas Graces temos aí por causa da princesa Grace, atriz americana que virou princesa. Quantas Dianas nós temos por causa da princesa Diana, que lamentavelmente perdeu a vida jovem ainda. Então, assim como é hoje, era naquele tempo. E muitas das tradições de aspectos culturais que não são ofensivos à santidade de Deus, é importante destacar isso, porque quando a cultura ela ofende a santidade de Deus, aí a gente tem que se abster de algumas coisas, de algumas práticas, de alguns costumes. Mas um nome... Então esses nomes não foram trocados. Por quê? Porque nós não somos supersticiosos. Porque sabemos que o nome é um rótulo que em nada modifica a nova vida em Cristo. Os novos crentes são consagrados a Cristo e não mais a ídolos. E nada, nem mesmo o nome de registro, pode mudar isso. Os outros povos são supersticiosos. Os outros povos acreditam que um nome muda tudo. Mas nós sabemos que Jesus é quem muda tudo. E mesmo que o nome remeta a um passado de idolatria, nada é modificado, porque Deus é mais poderoso do que uma certidão de nascimento. E por isso precisamos ser coerentes. Se um cristão consagrado a Deus, ele não precisa sequer mudar o nome, por que é que vivemos procurando coisas consagradas, como maionese, marca de carro, sabão em pó e etc? Por que é que nós dedicamos dias ao diabo?
Tem um povo atribulado por aí que diz que o diabo nasceu em agosto. Esse povo não sabe nem andar para frente, não sabe nem que dia é hoje. Que diabo nasceu em agosto o quê, irmão? E aí diz que agosto é mês de desgosto. Isso é superstição, isso é feitiçaria moderna. Aí vale a pena dizer, sai dela, povo meu. Do não prove, não toque, não manuseie. Jesus já nos libertou há muito tempo dessas crendices, dessas superstições, do pé de coelho, da folha de arruda. Jesus já nos libertou dessas coisas. Alguém acha que ser santo é não celebrar o Natal de Jesus, é não celebrar o Ano Novo? Que é isso? Ser santo é viver uma vida devocional a Deus e se guardar do pecado? E aí vale a pena abrir um parêntese aqui. Tem gente que diz, no Ano Novo eu não uso roupa branca, porque o branco é do diabo. O diabo? Eu acho que na paleta de cores do arco-íris, todas as cores foram feitas por Deus. As cores primárias, as cores secundárias, o branco, o preto, todas as cores foram feitas por Deus. Ao que eu saiba, o diabo não fez cor nenhuma. Obviamente, irmãos, que qualquer pessoa que vire o ano com qualquer cor por motivo de superstição está errada. Qualquer pessoa usando qualquer cor por motivo de superstição estará errada. Mas agora o crente liberto, ele vai para o guarda-roupa para escolher qual camisa ele não pode usar. Ele não vai usar branco, não vai usar amarelo, não vai usar verde, não vai usar vermelho. Daqui a pouco ele vai ter que andar sem camisa. Que é isso? Precisamos fugir da superstição do mundo. A cultura romana afetou e afeta alguns dos nossos hábitos. Inclusive no nosso dicionário, muitas palavras advindas do latim, a própria língua portuguesa, ela é um desdobramento do latim. E aí vamos ter que mudar o nosso idioma oficial? Só vai nos restar o hebraico. Como é que fica? Algumas expressões que nós usamos, que advêm do latim, alguns nomes, inclusive de servos de Deus. E até os dias de hoje nós temos nomes que remetem à idolatria, mas os crentes estão aí e permanecem com o mesmo nome. Por quê? Porque não somos supersticiosos. Então, para resumir, talvez alguém pergunte, mas pastor, se o Ano Novo não é cristão, se não tem origem cristã, se não há ordenança para celebrar o Ano Novo, por que é que nós podemos celebrar? Nós devemos celebrar essa transição aos pés de Jesus. Primeiro porque o Ano Novo sempre foi celebrado por todas as civilizações de que se tem notícia, e até mesmo Deus determinou uma espécie de Ano Novo para o seu povo. Como eu disse, né? O povo de Deus também tinha o seu Ano Novo. Então celebrar o Ano Novo é um costume bom, porque nos leva à reflexão, nos leva à transição, nos leva a desenvolver etapas, nos leva até a quebrantamento, arrependimento, nos leva... As resoluções de Ano Novo, se forem feitas com seriedade, são boas, né? Não com superstição, mas com seriedade. E, portanto, o Ano Novo sempre foi celebrado por todos. Como eu disse, os dias foram feitos por Deus, e o rastro cerimonial de adoração a Jano já foi perdido com o tempo. Não celebramos a Jano, que não é nada. Celebramos a Deus, que é o dono da vida e da nossa existência. A passagem do ano, celebrar o Ano Novo é bom, porque nos ajuda a contar os nossos dias, de forma a alcançar um coração sábio, conforme Salmos 90:12. Foi uma oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos um coração sábio.
O Ano Novo é uma festa secular e não há problema nenhum nisso, porque nem tudo que é secular é pagão. E quando eu digo secular, eu estou dizendo que é comum a todas as pessoas. O Ano Novo é uma festa, é uma celebração, é um marco do homem e para o homem. Muito embora Deus estabeleceu para o seu povo um marco inicial. E nós que somos povo de Deus, herdamos uma tradição que começou em Roma, mas que em nada nos agrava, em nada nos ofende. Ao contrário, é momento oportuno para se pregar o Evangelho. E cancelar ou pregar contra o Ano Novo é falta de senso crítico e histórico. Virar o ano na presença de Deus é o melhor lugar. E se você puder reunir a família, falar de Jesus e orar por todos, ou de preferência estar na igreja, é uma boa pedida. Eu sei que esse ano já virou, mas essas palavras servirão para o próximo ano. Devemos ter cuidado com a idolatria e com o secularismo em todas as festas. Mas podemos sim desfrutar das maravilhas de Deus e anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.